Você já ouviu falar em Bitcoin ou em moeda digital? Mas o que são e como surgiram? Como elas funcionam e qual o seu impacto no mundo? Nós vamos explicar tudo isso. Inclusive o fato de que são alvos fáceis de hackers por existirem apenas na internet. Mas afinal, as moedas digitais são o futuro das finanças, um potencial destruidor da economia ou apenas uma invenção utópica da internet? Na verdade, elas parecem ter um futuro promissor. Não é à toa que o país que controla uma das maiores economias do mundo está oficialmente pronto para entrar neste mercado. Tudo isso e muito mais você vai ver agora nesta edição do Matéria de Capa, que está só começando. Fique com a gente. Qual a história por trás do Bitcoin? Sua criação está atrelada a um movimento da subcultura. Em 2008, o mercado financeiro ganhou um novo personagem. Além da moeda física de metal e papel, usada para realizar toda a transição de compra e venda, surgiu o Bitcoin, uma criptomoeda ou moeda digital. Foi a primeira que se tem registro a circular na internet e, diferentemente do dinheiro que é administrado por um banco, ela não possui vínculo com uma instituição financeira. Mas essa era justamente a intenção do movimento cypherpunk. Um trocadilho entre as palavras cypher, que vem de criptografia, e cyberpunk, grupo adepto da cultura underground e aliado à tecnologia da informação. Os ativistas atuaram entre os anos 80 e 90 e já naquela época tinham interesse em discutir políticas de privacidade e segurança de dados na internet. Ao longo dos anos, o movimento deu os primeiros passos na criação de projetos independentes, inclusive de um sistema financeiro distribuído pela internet e protegido pela criptografia. Mas nenhum deles prosperou e conseguiu manter-se em pleno funcionamento, como o Bitcoin. Outro importante componente desse contexto é que, em 2008, o mundo vivia os reflexos de uma das piores crises financeiras já vistas. No dia 15 de setembro de 2008, o Lehman Brothers, uma das maiores instituições financeiras dos Estados Unidos e conhecido sob o lema "Too Big to Fail", ou muito grande para quebrar, declarou falência. Essa seria apenas uma das peças afetadas por um efeito dominó que o mercado global enfrentaria. Down 1.7% here, a loss of 37 points or so. Apple shares are just getting down by between 3 and 4.5% generally across these markets. Let's talk about the speed with which we are watching this market deteriorate. Essentially down by 4 or 5%. We're down over 16%. Dow at the same time has fallen about 18%. A crise ficou conhecida como subprime, termo usado para nomear um tipo de crédito concedido para que as pessoas adquirissem imóveis. O aumento da oferta desse crédito, combinado com uma baixa dos juros, fez com que muitos americanos investissem na compra de imóveis. O problema foi quando os juros começaram a subir e os compradores, sem ter como pagar as dívidas contraídas, passaram a devolver os imóveis. Isso se converteu numa desvalorização gigantesca das bolsas, afetando investidores do mundo todo. Resultado, as certezas de um mercado fortalecido por décadas desapareceram, junto com cerca de 40 trilhões de dólares em patrimônios globais, mais de 10 trilhões de dólares em bens de americanos e a perda de quase 1 milhão de empregos. A crise levou o mundo a se questionar sobre a confiabilidade dos bancos e instituições financeiras, e foi nesse contexto que o Bitcoin surgiu. Apesar da coincidência, não é possível dizer que a criptomoeda apareceu como uma alternativa ao sistema financeiro tradicional. Por outro lado, talvez um de seus trunfos tenha sido justamente ganhar adeptos e se fortalecer no movimento de fragilidade do mercado. Em princípio, acho que é bom a gente entender as criptomoedas em 3 categorias diferentes. Né? Uma categoria de criptomoeda é essa categoria que é o Bitcoin, né? Que são as criptomoedas mais comuns, né? Essas, assim, elas têm uma lógica toda montada em cima de um algoritmo que controla completamente, né? Quer dizer, a gente não tem, ninguém tem controle sobre o Bitcoin, só o mercado.
A China é a principal experiência disso. Quase todos os países do mundo, inclusive no Brasil, já tem discussões a respeito de se criar a moeda do país num formato de criptomoeda. No Brasil, o Banco Central anunciou que se prepara para lançar nos próximos anos o Real Digital. Essa moeda teria como princípio baratear operações e ampliar as possibilidades de transações, incluindo o varejo. Esse movimento tem sido impulsionado em todo o mundo por conta das criptomoedas, como o Bitcoin. Mas no caso do Real Digital, a ideia é que seu valor esteja atrelado ao próprio real e que seja administrado pelo Banco Central. Essas seriam as principais diferenças quando comparado ao Bitcoin. Outro ponto é que, diferentemente da moeda convencional, que fica depositada nos bancos, o Real Digital não poderia ser usado pelas instituições financeiras como crédito para pessoas e empresas. Isso faz com que o dinheiro da conta de um cliente esteja em risco sob a possibilidade de quebra do banco. Já o Real Digital só seria perdido caso o país enfrentasse um colapso financeiro. Agora vamos aos primeiros registros do Bitcoin no mundo. Seu criador não foi identificado até hoje. A história começa em agosto de 2008, quando a internet recebeu o registro do domínio bitcoin.org. E em outubro, o estudo Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System, ou Bitcoin, um sistema monetário peer-to-peer, publicado por Satoshi Nakamoto, um pseudônimo japonês cuja identidade nunca foi revelada. E não se sabe se pode ter sido uma pessoa ou um grupo. Na época, o interesse pela criptomoeda era restrito a entusiastas que se comunicavam em fóruns da internet e seu valor era estimado em centavos de dólar. A primeira transação ocorreu em 12 de janeiro de 2009. Na ocasião, Satoshi Nakamoto enviou 10 bitcoins ao cientista da computação, Hal Finney. Foi o marco de que a rede por trás da moeda, colocada no ar uma semana antes da transação, de fato funcionava. Até aqui, entendemos um pouco sobre a história do Bitcoin. Mas se essa moeda não depende de uma instituição financeira, como ela funciona? É o que vamos ver agora. Eu estive trabalhando em um novo sistema monetário totalmente interligado e sem a necessidade do envolvimento de terceiros. Essa foi a mensagem deixada por Satoshi Nakamoto junto ao estudo publicado em outubro de 2008. Seu nome, blockchain, ou rede de blocos. Esse sistema funciona como um livro-razão cheio de informações e aberto a qualquer pessoa. Essa animação ilustra bem o mecanismo. Vamos dar uma olhada nestes blocos. Cada um deles é composto por um conjunto de informações, um número hash e o número hash do bloco anterior. As informações levam o nome do remetente, quem irá receber e a quantidade de bitcoins. Um bloco também possui uma hash, que pode ser comparada a uma impressão digital. Esse código identifica o bloco e é único. O terceiro e último elemento é a hash do bloco anterior. É este detalhe que faz com que o sistema esteja interligado. Alterar a informação de um bloco fará com que toda a cadeia se torne inválida. Mas as hashes não são suficientes para proteger esse sistema, já que os computadores podem calcular centenas de milhares de hashes por segundo. Por isso, além dos códigos, o sistema blockchain também possui um recurso chamado prova de trabalho, que desacelera o processamento de novos blocos. Outro meio de validação é o trabalho dos mineradores. Qualquer pessoa pode ser um minerador. Ao entrar para este grupo de checagem, o indivíduo recebe uma cópia completa da cadeia de blocos. Assim, quando um novo bloco chega, todo mundo precisa checar suas informações e, estando corretas, ele é adicionado à lista. Essa rede complexa faz com que seja quase impossível fraudar o sistema. Para isso, seria necessário alterar todos os dados da cadeia e refazer a prova de trabalho de cada um deles. Apesar de complexo, esse sistema tem sido usado para gerir bitcoins, outras criptomoedas, e pode ser reproduzido em áreas nada ligadas aos negócios. The technology likely to have the greatest impact on the next few decades
A tecnologia que provavelmente vai causar o maior impacto nas próximas décadas já chegou, diz o economista canadense Don Tapespot nesta palestra para o TED. Não são as redes sociais, o Big Data, a robótica ou a inteligência artificial, afirma, mas o mecanismo criado para a circulação do Bitcoin, o chamado blockchain. Don explica que o mundo vive sob a dependência de grandes intermediários, como bancos, governos, empresas de comunicação e de cartões de crédito. Eles são responsáveis por executar todo tipo de negócio e normalmente cumprem seus objetivos. Mas o economista chama atenção para alguns pontos. Todas essas instituições podem ser, e cada vez mais têm sido, alvos de hackers. Seus sistemas excluem bilhões de pessoas da economia global, como, por exemplo, quem não tem dinheiro para abrir uma conta bancária. Podem ser extremamente lentos. O e-mail leva segundos para chegar à caixa de entrada, mas transações entre contas bancárias podem demorar dias ou semanas para serem concluídas. Além disso, para fazer essas operações, os bancos abocanham uma fatia do dinheiro dos envolvidos. E por último, essas empresas têm livre acesso aos dados das pessoas e fazem uso disso para enriquecer. A partir deste cenário, Don apresenta o uso do blockchain em outras áreas como alternativa a estes intermediários poderosos. Primeiro exemplo, imagine o seguinte: você tem uma pequena terra em Honduras. Então o governo é tomado por um ditador que o comunica assim: eu sei que você tem um documento dessa propriedade, mas os registros do governo dizem que, na verdade, ela é de um amigo meu. Isso acontece muito em Honduras e em muitos outros lugares do mundo, afirma Don. Para evitar esse tipo de situação, existem empresas trabalhando em parceria com os governos de seus países para colocar estes títulos em sistemas de blockchain. Uma vez lá, eles não poderão mais ser adulterados. Exemplo número 2. O maior fluxo de fundos que circula do mundo desenvolvido para o mundo emergente é o de remessas de dinheiro. Pessoas que deixaram suas terras de origem mandam dinheiro para as famílias que ficaram nesses territórios. Estima-se que essas movimentações representem cerca de 600 bilhões de dólares por ano. E esse número está crescendo. Mas essas pessoas estão sendo roubadas, diz Don. Para concluírem as transações, elas precisam pagar taxas de 10% a 20%. Agora, um aplicativo chamado Abra está usando o sistema de blockchain para fazer essas operações. Além de levar minutos para que o dinheiro chegue ao destino, as transações custam cerca de 2%. Último exemplo, dados gerados na internet são muito valiosos, talvez mais do que o próprio dinheiro. E todos nós criamos essa riqueza. Esse rastro de migalhas digitais são deixados ao longo da vida, formando uma espécie de identidade virtual das pessoas, que talvez saiba mais sobre elas mesmas do que se pode imaginar. Uma prova disso é que não nos lembramos o que compramos há um ano, nem o que dissemos, nem mesmo a nossa localização exata. Mas esses registros digitais guardam todas essas informações. O grande problema é que sua identidade virtual não pertence a você, afirma Don. Para restringir o acesso de empresas aos dados das pessoas, Don diz que estão sendo criados sistemas via blockchain. Eles funcionariam como um box para guardar as informações, que só poderiam ser reveladas com autorização. Daqui a pouco, histórico de altas e baixas da cotação do Bitcoin no mercado de câmbio. E ainda, os prós e contras do investimento em moedas digitais. Não saia daí. Já vimos que os bitcoins podem ser trocados em transações financeiras sem o intermédio de uma instituição. E por isso, é quase impossível controlar a emissão e o valor dessa criptomoeda. No entanto, movimentos especulativos de oferta e demanda têm influenciado seu valor no mercado de câmbio. Entre 2011 e 2012, estima-se que cerca de 10 milhões dessas criptomoedas foram usadas em transações no site Silk Road, uma página da Deep Web que não é possível encontrar utilizando buscadores conhecidos como Google. Nesse mesmo período, o
preço do Bitcoin variou de centavos à casa dos 3 dígitos. Para ter uma ideia, em dezembro de 2010, quando o Bitcoin valia 7 centavos de dólar, para tomar um café de R$ 13,50 seria necessário desembolsar 50 Bitcoins. Já em alta, em 2017, o mesmo valor de Bitcoins era equivalente a 850 mil dólares. Daí em diante, a criptomoeda entrou num processo de valorização contínuo. Em 2017, bateu o primeiro recorde, $1.000 para um Bitcoin. A alta seguiu até dezembro de 2017, chegando à nova marca histórica, $19 mil. Logo em seguida, veio a primeira queda, uma desvalorização de 70% em fevereiro de 2018. A relação Bitcoin-dólar e a popularidade da moeda continuou registrando novas altas e baixas, mas se manteve estável até 2020. De lá para cá, foram 8 altas e o acúmulo de mais de 500 bilhões de dólares em valor de mercado. Em 2021, registrou o último e maior recorde, quando superou a marca de $60 mil. Nesta fase, ganhou adeptos como o PayPal, empresa de pagamentos pela internet que passou a aceitar transações em Bitcoin. Outro parceiro que contribuiu na valorização da criptomoeda foi o bilionário Elon Musk. Sua empresa de carros, a Tesla, começou a receber pagamentos em bitcoins. Mais recentemente, o empresário voltou atrás, pois disse ver divergências em comercializar veículos elétricos e apoiar um sistema que gasta muita energia para processar transações. Tem um pessoal na área de finanças, né, de economistas, eles têm uma nomenclatura que eles chamam de safe haven, né, o céu seguro, né, é quando você tem uma crise generalizada. Então, tem ativos que todo mundo corre para esses ativos porque são os ativos mais seguros. O safe haven mais tradicional que existe no mercado é o ouro. Né? Sempre foi, quando gera tem guerra, tem catástrofe, tem confusão generalizada, crises muito grandes, né? Crises globais, o ouro é o safe haven, é para onde todo mundo corre, todos os investimentos são convertidos em ouro. Nessa pandemia aconteceu um fenômeno. O ouro foi junto com o Bitcoin, melhor dizendo, o Bitcoin foi junto com o ouro continuou sendo o safe haven, mas, pela primeira vez, o Bitcoin foi safe haven. Então, como o Bitcoin, a partir do ano passado para cá, se tornou também safe haven, isso explica também a grande subida que ele teve no final do ano para cá, né? Então, assim, isso aí criou um cenário novo. O histórico de valorização das criptomoedas mostra o interesse nesse assunto. Mas vamos entender quais são os prós e contras no investimento em moedas digitais. Entre as vantagens, talvez a maior delas, está o grande potencial de conseguir bons retornos na valorização das criptomoedas. Elas também podem ser uma alternativa de investimento mais rentável que o ouro, que apresentou uma desvalorização de 17 pontos no acumulado dos últimos 60 meses. Já o Bitcoin teve um aumento de 7 pontos no mesmo período. Outra vantagem é que, por não estarem vinculadas a um sistema centralizador, como os bancos, as criptomoedas não correm o risco de serem afetadas pela inflação. Agora, quanto às desvantagens, alguns riscos precisam ser levados em conta. Por exemplo, ao mesmo tempo que as altas podem trazer bons rendimentos, a volatilidade das criptomoedas podem resultar em perdas gigantescas. E para além de seu valor especulativo, outro problema é que ainda são poucos os lugares e serviços que aceitam Bitcoin e outras criptomoedas como forma de pagamento. Como são uma invenção do setor privado e não possuem regulamentação, nem são fiscalizadas, as moedas digitais podem ser utilizadas em atividades ilegais. Por fim, os computadores que trabalham para manter esse sistema em operação gastam mais energia elétrica que países como a Grécia, o Marrocos e a Irlanda. Enquanto os defensores das moedas virtuais apostam que elas são o grande meio de transferência de valores do futuro, há quem torça e muito contra elas. São os ambientalistas. As criptomoedas passaram a ser apontadas como vilãs do meio ambiente, porque demandam grandes volumes de energia para a produção e para que as transações aconteçam. Inicialmente, a produção é feita por computadores que realizam cálculos matemáticos muito complexos e operam em altíssimas velocidades, o que significa grande consumo de energia.
Em termos muito simplificados, a coisa funciona assim. Com intervalos de poucos minutos, os softwares que controlam esse mercado lançam uma equação matemática diferente na rede paralela da web criada para essa finalidade. O computador que desvendar primeiro a fórmula é recompensado com um lote de bitcoins. Esses são chamados mineradores, que são pagos em bitcoins. Então, quanto maior a produção, maiores as transações. Considerando que a maior concentração dessas moedas está na China, 65% das transações, e aquele país tem no carvão sua principal matriz energética, isto resulta em grandes volumes de emissão de gás carbônico. A preocupação dos ambientalistas aumenta ainda mais diante do anúncio do governo chinês de que pretende lançar no próximo ano uma moeda virtual bancada pelo tesouro do país. Além de provocar enorme demanda, principalmente na Ásia, a iniciativa vai elevar a produção a limites ainda impossíveis de se calcular, traduzindo mais consumo de energia e mais poluição. A preocupação com o consumo de energia e a poluição resultante desse tipo de atividade chegou ao Banco Central Europeu. A instituição anunciou que estuda medidas não apenas para controlar esse mercado, mas também para evitar o uso dessas moedas para fins ilícitos. Nos Estados Unidos, as autoridades de alguns estados, como Nova York, estão analisando meios de limitar as transações com as moedas virtuais, até que os impactos no meio ambiente sejam melhor analisados. As altas na especulação de bitcoins podem fazer brilhar os olhos de muitas pessoas. Mas além dos riscos evidentes da volatilidade, existem ainda outros meios de se perder dinheiro. Basta esquecer a senha do sistema onde os bitcoins estão guardados. Uma vez que isso acontece, é praticamente impossível recuperar o acesso. Estima-se que os prejuízos nestes casos envolvam mais de 2 milhões de bitcoins. Isso seria equivalente a 80 bilhões de dólares. Outro caso que levou a perdas milionárias foi por meio de empresas contratadas para cuidar das criptomoedas. Má administração do dinheiro e até a invasão de hackers já resultou em prejuízos de milhões de dólares. Existem sistemas que são fraudes, né? E que enganam as pessoas, né? Assim, a pessoa que pensa que esse negócio de criptomoeda, eu vou entrar nesse negócio. Quer dizer, você entra desavisado numa empresa que você não conhece. Às vezes, como tudo funciona no mundo digital, não é uma empresa que você vai lá e conhece as pessoas. Não, você vai estar tendo todo acesso pela internet. Qual a garantia que você tem que essa empresa é uma empresa fidedigna, né? Então, acontece essa possibilidade também. Então, eu falei 3 possibilidades. Você pode perder a sua senha, você pode deixar os seus bitcoins guardados numa empresa que pode ir à falência e, portanto, você perde esses bitcoins, porque depois você não tem mais como acessar essa empresa, porque ela deixa de existir, ou você pode entrar numa situação que é fraudulenta mesmo. Daqui a pouco, a ausência de regulamentação acende alerta dos americanos para o uso de criptomoedas. E ainda, caso de sequestro, a empresa do setor de combustível tem pagamento com moedas digitais. Não saia daí. Diante das fortes oscilações nos valores das moedas digitais, que podem resultar em prejuízos para os investidores, autoridades norte-americanas alertam para os riscos desse mercado. O órgão responsável pelo controle e fiscalização do setor financeiro nos Estados Unidos, a SEC, Securities and Exchange Commission, divulgou nota recente sobre as transações com moedas digitais. O documento lembra que se trata de um investimento altamente especulativo e adverte que a falta de regulação para o setor abre espaço para fraude e manipulação. Isso acontece porque as moedas digitais são negociadas via internet na rede global, sem qualquer controle dos bancos centrais de cada país. O
caso envolvendo a interrupção no fornecimento de combustível por um oleoduto nos Estados Unidos chamou a atenção do governo norte-americano para a questão das moedas digitais. Piratas, supostamente russos, invadiram os computadores da empresa Colonial Pipeline, que fornece quase metade do combustível utilizado na costa leste dos Estados Unidos. Com o sistema da empresa sob controle, os hackers exigiram um resgate que, ao que tudo indica, foi pago em moedas digitais. Pouco depois, o sistema foi desbloqueado e o oleoduto voltou a funcionar. O pagamento do resgate despertou a atenção das autoridades para o fato de que o uso de criptomoedas facilita ações criminosas. Especialistas alertam que o sequestro de sistemas de computação são apenas parte do problema, que também inclui a evasão de impostos e a lavagem de dinheiro. A diferença principal entre as moedas digitais e as tradicionais, como o dólar, a libra e o euro, está no fato de que essas últimas têm lastro, ou seja, são garantidas pelos governos de cada país e podem sofrer alterações diárias, mas sempre terão algum valor. Já as digitais não têm um fundo garantidor oficial e nem qualquer tipo de regulamentação. Esta situação deve começar a mudar a partir do próximo ano, quando a China deverá lançar a primeira moeda digital oficial. Logo, países da Europa devem seguir o exemplo. Por enquanto, vale lembrar as palavras do presidente do Banco da Inglaterra, Andrew Bailey: só comprem se estiverem preparados para perder seu investimento. Esta edição do Matéria de Capa fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana. Ótima noite para você. Até lá.